Deixa eu trazê-lo aqui para minha tela, Fábio Fares, chegando aqui, ele que é especialista em análise macro da Quantside. Fábio, seja sempre muito bem-vindo, boa semana para você. Bom dia, Paula, bom dia, Isa, bom dia, Débora, tudo bom? Obrigado pelo convite, como sempre. Quinta-feira da ressaca, né? Mercados aí globais reagindo ao nosso amigo Fed. E vamos ver como o Brasil se comporta nessa história toda também. Com certeza. Fábio, você tocou num ponto aí muito importante, né? Ressaca de após, porque ainda mais aqui no Brasil, que foi feriado ontem, investidor ainda digerindo muitas, né, questões internas também, de políticas ainda aqui, pesando bastante também no nosso cenário, mas tem esse peso muito importante também do cenário macro, não só o Fed aumentando juros, mas nós também falamos agora há pouco do Banco Central lá do Reino Unido também, né, colocando uma mão mais pesada ali na sua subida de juros. Queria entender um pouco da sua visão da fala de Jerome Powell ontem, né? Eu acho que o mercado até tinha parte do mercado ali esperando que essa subida seria de 0,75%, mas ele deixou um ponto ali na sinalização que acho que, né, dos próximos passos ali do Fed, que acabou azedando um pouco o humor do investidor ontem. Como que você viu todo, né, o discurso aí do Powell e depois a gente fala um pouco sobre os outros pontos importantes internacionais. Olha, Paula, eu acho que o grande problema do mercado hoje em dia é que o mercado ele interpreta texto igual o jardim de infância quando está aprendendo a ler. O mercado que está mal acostumado, porque o doce está ficando salgado, ele tem esperança e começa a usar narrativas que não condizem com os sinais que o Banco Central americano está dando. O Banco Central americano ele deixou claro desde o começo que ele estava atrasado, que ele ia acelerar e que chegando perto de onde ele achava que seria o suficiente para ele poder respirar um pouco, ele ia desacelerar. Aí o mercado interpreta o seguinte, ele já subiu o que tinha que subir, ele vai parar de subir, vamos ter um pivô, vamos... Não. E ontem ele foi até incisivo e chato nessa história que ele falou, pessoal, eu subi 4 altas de 0,75, coisa inédita na história. E agora eu chego num nível onde eu posso desacelerar a velocidade da subida de juros, porque existe um lag entre subir juros e afetar a economia. E eu estou vendo que eu preciso sentir o efeito desse lag, quando os juros realmente fizerem efeito na economia, e a gente está vendo hoje isso. Morgan Stanley anunciando demissões, amanhã o Elon Musk vai mandar 4 mil embora no Twitter, a CVS anunciou resultado, mas está demitindo, Microsoft, Apple. Então, assim, as pequenas rachaduras do efeito subir juros, elas estão começando a aparecer. Aí o que o Fed fala? Olha, eu sinto que daqui para frente eu posso ir mais devagar. Talvez já na próxima reunião eu possa continuar subindo, porque, turma, eu vou subir até a inflação me mostrar que ela vai para 2%. Só que eu posso subir devagar. Por quê? Porque eu ganho tempo para sentir todos os efeitos dessas altas até agora. Então, a próxima reunião talvez eu vá mais devagar, mas, pessoal, eu não só vou continuar subindo, como provavelmente eu vou subir mais do que todo mundo espera. E foi aí que o mercado virou a cabeça. Que o mercado falou... então ele está sério, ele está duro. Tanto que se você olhar o gráfico da S&P, ele anuncia às 2 da tarde, 3 do Brasil, o resultado, o mercado sobe 50 pontos do S&P, se anima, começa a ler o comunicado, aí o mercado fica de lado. Quando ele começa a coletiva, o mercado começa a entender melhor do que ele está falando. Se eu não me engano, na terceira ou na quarta pergunta, onde um repórter insistiu com essa história de pivotar, de parar, e o Powell ficou 1 minuto e meio mostrando todo o lado negativo da coisa, aí que o mercado acelerou a queda e a gente vê agora o Nasdaq Futuro já caindo mais 1%, o S&P caindo 1%, o dólar subindo, taxas de juros subindo, e desculpa, vai ser assim até a inflação mostrar que ela não vai continuar persistente e vai voltar para perto da meta. Agora, juros vão subir para sempre? Não. Provavelmente 5,25 ele para e aí espera. E quando corta? Meu amigo, se ele não sabe nem quando ele vai parar, para que você quer se preocupar em saber quando ele vai cortar? Foca no que você pode fazer agora, porque ele vai subir até 5,25. Depois se preocupa quanto tempo essa taxa vai ficar lá, porque ela vai ficar lá por um bom tempo. Nesse momento, na curva de juros do mercado, eles já mudaram um corte que eles tinham em setembro para novembro do ano que vem.
Agora, Fábio, a gente viu a Bolsa Americana derretendo, né, desde ontem após o Fed e VIX parado, né, esse índice do medo. Qual que é a sua visão em relação a isso? Isso mostra que o mercado está leve, que o dinheiro de verdade não está no mercado. E a gente vem falando isso há muito tempo. Muito do dinheiro que está no mercado hoje, principalmente no risco, no mercado de ações, é pessoa física ou os CTAs, que são especuladores, entendeu? Ou os high frequency, que são os arbitradores. O real money mesmo, o dinheiro de verdade, muito foi para renda fixa nos últimos dias e muito está em cash. O pessoal está ligando para o Rei Dalio e falando, fala agora que cash is trash, my friend. Porque cash hoje em dia é king de novo, não é mais trash. Essa que virou a nova real. Isso, né, que o dinheiro real está na renda fixa. Eu estava até aqui olhando o Twitter, nosso querido Carter, né, estava falando exatamente sobre isso, que aqui no Brasil também ele acredita que 2023 será realmente aí mais de Selic e renda fixa. Eu queria entender um pouquinho da sua visão aqui, né, diante de todo esse cenário conturbado também interno nosso, como que você está vendo, né, exatamente toda essa situação do Brasil e quais são, né, ali, como que o mercado, porque assim, a princípio, a gente não viu nenhuma reação do mercado com uma preocupação com essas manifestações que estavam, né, e que estão ainda acontecendo. Mas até falamos sobre isso durante a segunda-feira, a terça-feira, principalmente por conta de alguns setores que são impactados, né, por conta das manifestações mais nas rodovias em si. Agora o próprio presidente Jair Bolsonaro pediu que as vias fossem desobstruídas, mas eu queria entender um pouquinho da sua visão, você que falou aí que o mercado meio que bipolar, né, interpreta igual um jardim de infância, muitas vezes a gente vê exatamente isso, né, uma falta de conseguir, de maturidade, de conseguir entender as notícias e ter essa reação. Como é que você vê aqui para o Brasil, Fábio, toda essa questão que está acontecendo internamente aqui, se isso pode trazer mesmo peso ou não para o mercado aqui interno? Eu acho que se esses protestos, principalmente se eles continuarem bloqueando estrada, o que prejudica transporte de alimentos, saúde, esse bando de coisas, isso pode começar a gerar estresse e ser precificado no mercado. O mercado ignora um pouco os protestos porque, primeiro, são muito pequenos, pontuais. Se são legítimos ou não, eu não vou julgar. Eu acho o seguinte, o brasileiro, e eu me incluo nisso, como sempre, a gente espera o pior acontecer para espernear depois. Pessoal, desculpa, passou a eleição, tem que ser, foi pesquisado, foi auditado, tá tudo bem, já foi declarado campeão. Em vez de ficar chorando pelo passado, seja agora policial do futuro. Cobre, exija, se empenha nos próximos 4 anos, para não deixar isso acontecer. Eu entendo, eu também não estou feliz, particularmente não era o que eu queria, porém não tenho o que fazer. Agora, parar o país por isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, porque não vai mudar nada. A gente pode mudar o futuro, ponto. Em relação ao mercado, muito desse dinheiro que entrou nos primeiros dias, Paula, o governo pode falar uma coisa, o governo que ganhou pode falar outra, e o cara que é de mercado vai falar a versão que eu acho. Eleição é um evento binário e o mercado fica fora esperando o resultado. Independente do resultado, o dinheiro vai entrar no Brasil, a Bolsa Brasileira vai subir e o dólar vai cair no curto prazo. Isso é normal. O dólar vai cair, a Bolsa vai subir, seja o presidente o Bolsonaro, seja o Lula, seja o Gugu Liberato, Silvio Santos ou Tiririca. É por causa do movimento técnico. Enquanto o mundo sobe juros, o Brasil já está com juros estável, há 3 reuniões, deflação, ou seja, juros real está cada vez mais atrativo e com uma economia redonda, um fiscal bom, perspectivas boas. O que o mercado vai começar a cobrar é, ok, teve um ganhador na eleição, vai mudar tudo. Quem é seu time? Qual é seu plano? O que você vai fazer? A gente acabou de ter um exemplo disso. Se vocês olharem o gráfico tanto do Bovespa como o dólar futuro, estava negociando muito mal por causa do feriado de ontem. O dólar estava quase 5,25. Piscou uma notícia que o Meirelles aceitou o convite para ser ministro da Fazenda e pediu a Caixa e o Banco do Brasil. O dólar foi de 5,25 para 5,15, 10 centavos em um candle de 5 minutos. Ou seja, o mercado está leve e está
querendo saber coisa boa. Meirelles é um nome bom, o mercado se anima. Colocam um nome político, um nome ruim, o mercado vai desanimar. O mercado vai querer saber o seguinte: quem é, o que vai fazer e como vai ser. Que nem era antigamente naquele outro canal que tinha um programa de sexta-noite. O que fazem, o que comem, para onde vão, isso que o mercado quer saber. Nomes e plano. E aí o mercado vai se ajustar. Agora, todo esse fluxo que a gente está vendo é por causa do macro global, onde o mundo está muito ruim e o Brasil está estável e bem arrumado. É aquela casa que está mais arrumadinha, o dinheiro vem para cá nesse momento. Ai, Fábio, você é ótimo. O que fazem, o que comem, onde investem. Foi muito bom aí, teu senso de humor. Eu vou rapidinho só ver como está o mercado lá fora, agora que as bolsas já abriram, né? Só com a Débora, volto com o Fábio Fares em seguida, mas vamos lá, Débora. Olha só, Paula Nasser que abriu já ampliando perdas, né? 1,05 agora e segue aumentando aqui esse patamar de perdas. Dow Jones caindo 0,69%, S&P 500 1,10%, nesse momento de queda. Na Europa permanece o mesmo cenário, com destaque ainda para a DAX na Alemanha caindo 1,51%, Paula. Tá certo, Débora, volto então com o Fábio aqui, pra gente falar um pouco mais agora. Ô Fábio, eu queria falar um pouco agora, Reino Unido anunciando a maior alta de juros em 33 anos, né? Queria que você trouxesse a sua análise em relação a essa subida de juros lá, lembrando que o Reino Unido teve aí uma troca, né, um período muito curto de transição, né, falando assim, entre a saída do Boris Johnson até agora o Sunak assumindo, tivemos uma Liz Truss aí no meio do caminho, mas queria entender um pouquinho mais da sua visão, da sua análise em relação a esses dados que foram divulgados agora há pouco sobre a política monetária por lá. Olha, eles já estavam atrasados, né, Paula? Quando eu comecei a participar mais frequentemente aqui, eu e você, a gente avisou o Cabral que a moça chegou fazendo umas coisas erradas e que não ia dar muito certo. E aí, por causa da morte da rainha, a reunião do Banco Central inglês passada, ela foi adiada em uma semana. O mercado já queria ver essa alta de 75 na última. O Banco Central, por causa da Liz Truss e do primeiro-ministro que já tinha, e do ministro da Economia que já tinha dançado, antes de ser o Hunt, eles não só deram meio, como vieram com um discurso dovish, lembra? Congelar imposto, injetar dinheiro, nananana. O mercado falou, vocês estão errados. Essa reunião, o Bailey teve que vir e falar, vamos corrigir nosso erro. Subiu 75, estamos em 3%, e agora sim, a gente vai lutar por uma inflação baixa e estável, de uma economia estável. Ou seja, o mundo inteiro quer fazer o que o Brasil faz, saber lidar com a inflação. Ontem uma coisa que me assustou um pouco, e eu vou assistir depois a entrevista do Bailey, porque eu não consegui ver ela inteira, que estava na abertura do mercado. O Powell, ele foi incisivo quando ele falou, a gente está aprendendo a lidar com a inflação e a gente está assustado. Isso é muito ruim. Uma autoridade monetária assumir que a inflação é um negócio que ele não entende, a gente que é brasileiro e entende de inflação fala, meu amigo, vai estudar logo, porque esse bicho ele veio para ficar. A inflação é que nem aquele parente que chega na sua casa domingo, 10 da manhã, já passou a programação, já comeram a pizza, são 11 horas da noite, ele está encostado no sofá achando que vai ficar lá, entendeu? E você querendo dormir para começar a semana. Isso é inflação. Ou você despacha logo, ou vai ficar. Vem para passar uns dias e fica meses aí. Por isso, o Banco Central americano falar uma coisa dessa e o Banco Central inglês mostrar também um pouco de fraqueza, preocupa. Por isso que eles estão subindo os juros cada vez mais rápido e mais altos. Porque na cabeça deles é a única forma de matar esse dragão. Mas ainda assim, né, é a única forma de matar esse dragão, como você bem colocou, mas ainda assim não é da noite para o dia, né, Fábio? Demora aí tempos, né, para isso. E a população ainda continua pagando preço alto, né? Justamente por isso, Paula, que o mercado pensar em corte de juros, quando a gente ainda tem números de inflação enraizado em setores que a inflação nunca existiu e altos, é de uma irresponsabilidade enorme. Mostra que é um mercado de moleque. E moleque não tem lugar no mercado. O mercado te põe no seu lugar muito rápido. Então, eu não me surpreenderia que daqui nos próximos meses a gente começar a ver uns cadáveres boiando por aí. Porque o mercado, ele não perdoa. E ele está dando recado há muito tempo. Os juros vão ficar altos, os juros vão continuar subindo, a gente vai combater a inflação. Muita coisa precisa ser ajustada e esse ajuste dói. O grande problema que o mercado está começando a olhar agora é,
Pessoal, lá na Inglaterra subiram juros lá atrás, os fundos de pensão quase quebraram. Vamos olhar os fundos de pensão americana, porque a magnitude da subida nos Estados Unidos foi muito forte. E já tem gente tateando tudo quanto é buraco para ver a possibilidade de um defunto, porque é o que falta para acabar com a confiança. Um defunto boiar. O Credit Suisse saiu um pouco do radar. Vamos ver quanto tempo isso dura, porque assim, os juros foi de 0 para 4 aqui nos Estados Unidos em 11 meses. É muita coisa. E lembrem-se, por causa de regulamentação, esses fundos, a sua maioria, carregados em renda fixa. Vai ter coisa esquisita aí. Então tem que olhar tudo isso e entender que juros altos vieram para ficar por um bom tempo. Inclusive, Fábio, interessante que justamente o presidente do Banco Central aqui do Brasil, Roberto Campos Neto, ele comentou sobre essa subida de juros. Ele está no evento lá em Madrid e questionaram ele, nossa, por que você decidiu subir antes os juros, né? Como é que vocês estão conseguindo controlar a inflação diferente do mundo inteiro? E ele falou que ele teve que subir os juros ali por conta da seca, né? Por questões climáticas aqui no Brasil. Então, não sei, né, se foi uma sorte, foi uma coincidência que ele já começou ali, claro que ele, por conta da pandemia também, né, todos esses reflexos, e ele deu essa justificativa. Você acredita que foi uma sorte mesmo aí do Brasil que teve essa seca e os juros já começaram a subirem ali, ou é mais uma gestão mesmo, o mérito dele, que foi contrário aí ao que os outros presidentes dos bancos centrais do mundo fizeram? Ou experiência também, né, de passado com muita inflação alta. É isso. Isa, você pode usar a narrativa que você quiser, põe a seca, fala que é o problema dos anões, gnomos, neozelandeses, qualquer coisa para justificar. O Banco Central brasileiro, graças a Deus, a parte técnica é excelente e o presidente ele é muito bom. Eu não posso falar nada de errado do Roberto Campos, eu tive algumas interações com ele na minha época de mercado. Tem um pouco de ego, como todo mundo com poder no mercado tem, não tem problema nenhum, você saber dosar isso, mas é um excelente cara. E ninguém brinca, porque a gente sabe que inflação no Brasil, você piscou o olho, ela está 10%. Então, o brasileiro não espera, o gestor brasileiro ele se antecipa. Ele só não pôde, e aí que vai a parte interessante, ele só não pôde fazer o que ele queria, porque eu te garanto que o Banco Central já queria subir juros mais rápido, porque a gente vinha de uns juros de 2% por causa da pandemia, e se subisse rápido a gente ia ter o problema que a Inglaterra teve. A Faria Lima inteira ia ter problemas de liquidez, ia ter muita gente boiando porque ia machucar. Renda fixa no Brasil é um mercado muito grande. A velocidade da subida de juros ia quebrar alguém ou alguns. Por isso ele teve que ir de conta-gotas e quando o mercado já se equalizou, ele acelerou. Agora, pode ser a seca, pode ser o que for. Banco Central brasileiro não dá chance para a inflação, porque a gente já viu esse filme. Se a pessoal que não lembra, alguns anos atrás, era inflação de 100%, 200%, ia no supermercado a maquininha, eu lembro de infância, a maquininha no supermercado, clac, 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 você pegava um pacote, tinham 6, 7 preços diferentes. A gente não brinca com inflação. O resto do mundo, e eu uso o exemplo do Banco Central Europeu, na figura da Christine Lagarde, enquanto ela tomava sol em junho, maio, lá em Saint-Tropez, ficava toda bronzeada e falando a inflação é transitória, não precisa subir juros. Hoje ela falou, não só vou ter que ficar subindo juros, como uma recessão não vai ser suficiente para baixar a inflação e fazer eu parar de subir juros. Por quê? Porque demorou demais. E aí a inflação é que nem eu te falei, que nem aquele parente chato. O cara já se enraizou em casa, já pôs a escova de dente no banheiro, já pegou uma gaveta com as roupas, já tem comida na despensa. Ele não vai embora. Então, tem que agir rápido. Ô, Fábio, só pra te avisar, daqui a pouco eu chamo o Cabral, mas ele tá aqui do lado, ele tá ouvindo você falar mal da musa dele, hein, lá, da Christine Lagarde, hein? Daqui a pouco você se prepara, que ele vem aqui. Eu queria só trazer aqui um outro ponto, acho que muito importante pra gente falar, porque você, até complementei a pergunta da Isa falando se seria, né, o histórico do Brasil, porque você citou a fala do próprio, do Jerome Powell falando, estamos aprendendo a lidar com a inflação, e o Brasil sempre teve inflações altas, e aí eu complementei justamente perguntando se seria
aprender aí, né, a prática, né, aprendemos na prática a tomar realmente esse tipo de atitude para conter a inflação pelo nosso histórico. E eu emendo a pergunta se o Brasil aprendeu, bom, ponto positivo para nós. O que falta para a Argentina aprender com o histórico dela de uma inflação alta? Porque a gente vê a Argentina anunciando aí já preparar um novo plano de congelamento de preços. O que falta para os nossos vizinhos aqui aprenderem, né, igual o Brasil aprendeu com o seu passado? Olha, o que falta é o seguinte, lá atrás, em 2002, 2003, tem um post muito bom no Twitter, acho que é o Felipe Hermes que escreveu, ele faz justamente essa comparação para mostrar por que o Brasil nunca vai ser uma Argentina em termos de inflação e de problema de moeda. Na hora que deu a caca lá atrás, o Brasil fez o seguinte, internou a dívida, ficou em dívidas em reais, pagou a dívida externa e fez reserva em dólar. A Argentina fez totalmente o contrário. Irrigou o mercado de dólar e não fez reserva e ficou cada vez mais dependente. A gente sabe que país de terceiro mundo, com crescimento menor e inflação maior, vai perder para o dólar. Logo, a Argentina criou um monstro e o Brasil lutou contra o monstro. O que faz do Brasil diferente hoje e o que não deixa o mercado preocupado, como o brasileiro fica, o PT vai voltar, vai virar Argentina, vai virar... Não vai. Nós temos mecanismos e gatilhos que não deixam isso acontecer. A gente pode não ter político, pode não ter povo, pode ter um monte de coisa que a gente gostaria que tivesse melhor. Melhores políticos, mais parecido com o nosso povo, um povo que fosse mais ativo na hora que tem que ser ativo, não depois, tudo mais. Isso a gente pode corrigir com o tempo e eu, particularmente, vejo o Brasil corrigindo isso cada vez mais. Cada eleição que passa, você vê a maturidade melhorando, as discussões melhorando, o brasileiro se engajando, lutando pelos direitos, entendendo... Como dizem aqui nos Estados Unidos, tem um discurso do Reagan sensacional, we the people, a gente, o povo que manda, o político obedece. A hora que o brasileiro aprender isso e inverter a ordem das coisas, parar de ser gado de político e fazer o político trabalhar para a gente, porque eles são nossos funcionários e quem tem o direito é o povo, está na nossa Constituição, a coisa muda. Agora, a gente não vai virar uma Argentina. Não temos dívida em dólar, a nossa moeda tem um arcabouço forte, somos um país bem estruturado e a gente tem uma coisa que o mundo inteiro precisa, comida e commodities. Então, assim, graças a Deus, nesse aspecto, pode pôr o político que for, a gente ainda tem uma margem de erro enorme antes de colapsar. Bom, deixa eu trazê-lo aqui para minha tela, ele chegando na nossa programação, também está aqui, né? Quanto tempo, né, Fábio? A gente participou de uma live às 7h30 da manhã. Olha, Cabral, vou te dar direito de defender a sua musa, né? O Fábio fez algumas críticas nela ali. Pode fazer, não tem problema nenhum, não. Ó, eu vou ser chamado de esquerdopata em 3, 2, 1. 2002, quem fez todo o processo de recompra da nossa dívida. Começou com Armínio Fraga e terminou com Henrique Meirelles no governo Lula. Esquerdopata em 3, 2, 1, chat. Então tá, então vamos lá. Vamos comer uma pergunta, meu amigo. Uma dúvida operacional. A taxa pré no mercado brasileiro, ela machuca menos os bancos devido a um produto chamado DI Futuro que os bancos colocam para dentro, então é mais fácil controlar uma taxa pré disparando. Qual o problema que eu não sei se vai ter muito na Europa e nos Estados Unidos? Se a taxa pré disparar, o quanto os bancos estão posicionados em pré em relação ao seu balanço? Nós temos uma limitação de Basileia, Brasil, e nós temos uma limitação de decisão estratégica de um banco. E aí, porque o meu medo é o seguinte, é começar a pipocar, fundação não estou assim, tenho preocupação, tenho, mas banco. Porque se quebrar banco, cadê o dinheiro do sistema, entendeu? Tem um futuro aí fora? Não, aqui é Treasury pura e você vai ter os veículos que o próprio Banco Central, o RRP, o STIR, que você consegue ter liquidez para entrar e sair das taxas e tudo mais. Não tem DI futuro aqui, vai tudo nas Treasuries, são as Treasuries futuras negociadas na CME. É um mercado gigantesco, um mercado global. Eu não vejo problema de solvência em banco por causa de aumento de taxa e tudo mais.
porque o Fed monitora isso 24/7 o tempo inteiro, faz test stress e tudo mais, e vai jogando taxa para cima, taxa para baixo. Veja, todo mundo morrendo de medo dos mortgages. Os mortgages, a gente não lembra, porque a gente está olhando só juros, que está 4%. Mortgage foi de 3, 2,80 para 7%. Mortgage é hipoteca, crédito imobiliário. Foi de 2,80, 3 para 7. E está tudo bem. A única coisa que acontece é que param de comprar casa. Ninguém vai querer financiar a casa a 7. Mas os bancos que estão lá financiados contra o cliente a 3 não quebrou porque a taxa está 7. Então o sistema é diferente. Eu não vejo problema disso, porque também é difícil a Treasury explodir que nem o DI. Não tem magnitude, tem tanta liquidez e tanto player que se distorce. Vem robozinho, vem arbitrador, vem fundo de pensão e coloca no lugar. E o próprio Fed faz isso também, né? Fed de Nova York. Eu não acompanhei. Como que estão as Treasuries depois dessa subida? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Vocês têm aí alguém? As Treasuries o 10 anos ele está 4,17, tá subindo. O 10 anos está 4,17, está subindo quase 3%. Estava pior de manhã, chegou a 4,22. O problema, não tem muito espaço para elas subirem ainda, por mais que o mercado esteja precificando 5,15 nesse momento de taxa terminal, porque foi como eu falei, você tem muito interesse dos dois lados e a curva vai gradativamente subindo. O que preocupa, de novo, não são os juros, mas é ver o índice dólar, o DXY, de novo acima do 113, está tentando romper o 113 de novo agora de manhã. Isso é muito ruim. A balança comercial americana saiu hoje já cada vez pior, um déficit cada vez maior. Dólar forte atrapalha as empresas americanas cada vez mais. E aí o pessoal achando que vai ter soft landing, cavalo de pau do Fed. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais a gente está entrando numa nuvem negra, que eu espero que a gente fique pouco tempo nela, mas a nuvem está cada vez mais negra. Inclusive, até ia falar sobre essa balança comercial, mas aí eu tava lendo aqui, Fábio, vou perguntar aquelas, né? Ao vivo é assim, gente, e eu tenho humildade em falar que eu não sei tudo e vou perguntar. Eu sempre falo as treasures, porque pra mim, eu sei que são os tesouros, né, na tradução, mas qual que é a forma correta? Como que o americano diz? Treasures. Como, né? Tá certo, as treasures? O americano vai falar treasuries e vira the treasures. Yeah. Mas treasuries são títulos de renda fixa, as treasuries. Os treasuries fica meio feio, né? Então, eu também acho. Outro dia, eu sempre falei as treasures, mas outro dia eu li uma matéria falando, né, como porque são os, né, os tesouros no pé da tradução, né? Mas aí eu fiquei falando, gente, não faz sentido ser os treasures, né? Eu falo as treasures. O problema Então, o problema é esse. A pessoa quer traduzir só o artigo antes, não quer traduzir a parada inteira. Então, ou tesouro americano ou as treasuries americanas. Tem que se decidir. Ou traduz tudo ou não traduz nada. IBMC, Na verdade, ABMC. É ABMC, exatamente. As pessoas aqui, muita gente fala mas não é né? Porque assim, seria se fosse... porque as pessoas associam muito só com o canal, né? O canal de notícias. Aí associa como mas é ABMC. Me diz outro canal de mercado financeiro no Brasil que dá aula de português e inglês ao vivo. Não tem. Vai, muda aí, pode dar. E volta aqui pra você ver só. É verdade. Mas olha, eu tenho a humildade de perguntar, inclusive no ar, pro Fábio, porque eu falei assim, gente, não tem problema. Se eu estiver errada, eu aceito. Eu quero aprender. Eu tô aqui pra aprender. É isso que as pessoas deveriam aproveitar mais também da gente aqui, pra estar aqui pra aprender. Aqui é uma aula. É isso mesmo, Cabral? De português, de inglês. De tudo. De tudo, Rota né? de caminho pra ir pra casa. Por Se você precisar de GPS, a gente dá um jeito aqui, relaxa. Professor Alexandre Cabral ensina de tudo aqui, né? Vamos lá. Agora falando exatamente sobre essa questão que o Fábio tocou aí, sobre a questão da balança comercial, esse resultado negativo, eu até trouxe um pouco mais cedo falando, né? Que o número é resultado de 258 bilhões de reais em exportação, aqui está em... de dólares, 258 bilhões de dólares de exportação, 331
bilhões de dólares em importações. O mercado esperava 72 bi de uma queda e veio 73,3. Eu queria entender um pouquinho da tua visão, Fábio, sobre esses números. O que você acredita, né, que tenha pesado para vir um pouco pior aí do que estava sendo esperado? A Europa comprou menos petróleo e menos armas, provavelmente, nessa última leva. Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas saiu essa manhã que o governo americano, a inteligência americana, detectou armamentos da Coreia do Norte na mão do exército russo na guerra da Ucrânia. Aí o coreano, para tirar um pouco da atenção, falou assim: peraí que eu vou jogar uns mísseis ali no Japão para mostrar para os russos que eu tenho um míssil de longa distância e funciona. Cara, essa turma é muito louca. Essa turma é o que eu falo. A gente está falando de juros, está falando de inflação, está falando do mercado. Aí você olha o geopolítico, essa guerra, a Coreia brincando de soltar míssil, o russo com arma coreana e os Estados Unidos louco para incendiar o mundo, para ninguém tirar o foco daqui. Terça que vem tem eleição aqui. Os democratas vão ser dizimados, tanto do Congresso quanto da Câmara. Hoje, a eleição, nesse momento, o Biden fica sozinho, pelado, governando esse país. E os Estados Unidos estão fazendo de tudo, como eles sempre fazem, para, tira atenção, acha uma arma coreana lá na Ucrânia, joga um negócio ali. Dia 8, hein, pessoal? Terça que vem. O Cabral, você não prestou atenção, né? Eu olhei pra cara do Cabral na hora. Porque o Cabral, ele é daquele que fica só imaginando. Aí o Fábio vira e fala: o Biden fica sozinho, pelado. Eu olhei pra cara do Cabral pra ver qual que ia ser a reação. Eu tava lendo aqui, perdi o time da você nem imaginou o Biden pelado, Cabral. Imagina, Biden pelado procurando as coisas, não achando nada, vai ser um inferno. Olha só, petróleo diminuiu a venda 1 bi, ouro, hein? 800 milhões, soja 1 bi 700, equipamento de telecomunicações 600 milhões, semicondutor e 400 milhões. A queda da exportação semicondutor esperado, né? Semicondutor esperado, porque a partir do momento que você tira a China da compra, você não pode esperar vender a mesma coisa. Seu maior comprador está suspenso. Eu tinha até visto. Acho que a gente perguntou eu tô meio confusa. A idade batendo. Eu não lembro se foi 40, pro Fábio ou se foi... Chegou a minha idade e já ferrou, não sabe nem mais Quem falou que é 40? Eu tenho um filtro que, segundo Gustavo Almeida, falou que eu pareço ter 23 anos. Ele até me pediu o filtro, tô entregando ele aqui no ar agora. Falou que o meu filtro engana a minha cara aqui dos 40. Ô, Fábio, não, mas é que realmente, eu não lembro se foi pra você ou se foi pro Will, que a gente falou sobre isso na semana passada, sobre essa questão dos semicondutores, se já tinha sido normalizada a situação aí nos Estados Unidos. Não foi pra você não, né? Acho que foi com o Will que a gente estava falando sobre isso. Deve ter sido pro Will, pro Will, mas não tem nada normalizado, pelo contrário. Segundo se fala aqui nos Estados Unidos, o governo ainda estuda mais restrições para o governo chinês, porque a guerra é essa, chip e semicondutor, que é a raiz de tudo. Então, o governo americano ainda estuda passar mais sanções para pressionar mais ainda o governo chinês. O que o governo americano quer? Um posicionamento do governo chinês em relação à Rússia. E desde que o Xi foi reconduzido, está um silêncio em relação a isso. Então, ontem já tinha algumas notas. O ruim é que são jornais fracos, New York Post, aqueles jornais mais fofoqueiros, falando que já se estuda um pacote de mais restrições no setor de semicondutores e chips em cima dos chineses, porque tinham dado uns waivers a uma empresa chinesa aqui, uma empresa chinesa ali, e devem cortar isso. Estão pensando em cortar isso. Ô, meu amigo, você que lê caras nos Estados Unidos, deixa eu tirar uma dúvida. Hoje lá no 710, eu tô com isso, não sai da minha cabeça. Nós falamos do ADP. Que o ADP, olha que coisa doida, eu não tinha observado isso. A ADP criou 240... Tô com ele aqui, peraí. 39. Tô aqui. 239 mil vagas, sendo 210 mil para lazer e hospitalidade, resumindo, hotel e ir para o mundo. Mas em outubro, isso não sai da minha cachola. E o que esperar do Perrot amanhã? Número bom também?
Eu espero que o payroll venha em linha, que se ele vier forte, do jeito que o mercado tá, vai ser uma sexta-feira de sangue. O problema todo é saber quando que o payroll vai começar a computar todas essas demissões. Eu não sei se já pega em outubro, porque a gente está vendo demissão. Estão tendo várias demissões. Tem uma loja, por exemplo, aqui, uma fast food chamada Sweet Green, que você vai lá montar sua salada, ela demitiu, acho que 28% da força do labor force dela nos últimos meses. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, só que os números não estão aparecendo. Entendeu? Então o que a gente precisa ver nesse payroll é justamente isso, começar a ver o enfraquecimento do mercado de trabalho, que é o calcanhar de Aquiles do Fed. O Fed fala, enquanto o mercado estiver assim de trabalho aquecido, eu não posso parar, porque é muito dinheiro na economia. Simples assim. O passado tinha sido 2,63 e está esperando agora para amanhã 200 mil, né? 190. Os melhores caras têm, 190 mil. 200 mil é a média, mas a gente faz a média dos que mais acertam aqui, está em 190, se eu não me engano. É mais baixo do que 200. Pra você ter ideia, 190 vai ser o segundo pior número desde fevereiro de 2021. Vai tudo acima. Tem que vir. E o problema é o seguinte, né, Cabral? O problema todo que a gente tem que lembrar que tem eleição na terça-feira. Então, até a eleição, quem tem interesse faz de tudo para deixar tudo lindo, maravilhoso, porque precisa brigar nas urnas. E os democratas estão apanhando feio, os republicanos viraram no Senado, em algumas bolas divididas, os candidatos republicanos estão ganhando mais vantagem, o que fica cada vez mais difícil de tirar na terça-feira, no dia da votação. Então, isso preocupa bastante o governo. E, como eu comentei com você, Cabral, num dos seus morning calls a semana passada, os republicanos têm na manga, né, o filho do Trump até tuitou no Halloween para dar uma cutucada, um outro republicano tuitou também, a história do marido da Pelosi. Que essa história aí é uma coisa bizarra, tá cada um querendo defender para um lado, mas essa história tá ganhando corpo, e assim, hoje já saiu um repórter que é mais pro lado democrata explicando que é um absurdo julgar as pessoas por isso, tudo mais. Mas assim, tá difícil, porque a narrativa não se encaixa na história deles. E isso é uma bala de prata que os republicanos vão usar cada vez mais em cima de uma pessoa que nem a Pelosi. E Pelosi, teoricamente, é o povo mais liberal, conservador do outro lado, né? A Pelosi é aquela centro-esquerda, mas que tá louca para pular do lado da Alessandra Cortez, do Bernie Sanders, da outra maluca lá que fica discutindo com o Musk no Twitter. Não é só aí, viu, pessoal? O povo louco tá em todo lugar. Não é exclusivo do Brasil. Fiquem tranquilos. Vocês sabem qual é a fofoca da Pelosi? Não. É que o marido dela... Peraí, vamos passar o tricô aqui, vamos fazer a fofoca. Não, foi maneiro aquele 710 caras. Aqui a gente fala de inglês, de português, fazemos e de fofoca também. O marido da Pelosi levou, teoricamente, o namorado pra dentro de casa e o cara foi bruto demais. Maluco. Isso você só sabe na BMC. Vai na CNN aí, vê se tem alguém falando dessa fofoca. Vai na Bloomberg, vê se tem. Paulo, tem. Isso só BMC, maluco. Paulo, vamos explicar. Basicamente, a polícia de São Francisco, porque a Pelosi ela é eleita senadora por São Francisco, mas ela passa a semana em Washington. Na semana passada, a polícia de São Francisco recebeu uma ligação às 6h30 da manhã do marido da Pelosi, que, diga-se de passagem, é o maior trader da história do mercado americano. O cara tem uma taxa de acerto de 98% nas operações que faz. O cara é um baita de um trader, não sei porque ele não tem um fundo de investimento. E ele liga para a polícia falando, olha, tem um intruso aqui dentro de casa querendo me dar uma martelada. E quando a polícia chega lá, tava ele, o intruso e um amigo, o intruso de cueca, ele de cueca, o intruso com martelo. Quando a polícia tira o intruso de cima dele, o intruso dá uma martelada na cabeça do cara. E a polícia foi fazer aquela vistoria, né, para ver como aconteceu. E o intruso, ele invadiu quebrando o vidro da porta da casa de dentro para fora.
É uma invasão alienígena. Ele entrou, quebrou o vidro, saiu e abriu a porta. Então, assim, essa história está muito mal contada. Entendeu? Inclusive tô até olhando aqui na CNN falando isso, que ele estava ameaçando. Olha, realmente, o cara conseguiu quebrar de dentro para fora, exatamente aqui. Tô lendo aqui a notícia, tô chocada. E o que é o mais legal que eu achei dessa notícia, você que quer fazer crime e tudo mais, faça que nem esse criminoso, entre na casa da vítima, fique em condições igual a vítima tá de cueca, fica de cueca. Aí é uma briga de igual para igual, entendeu? É uma briga justa. Porque a polícia chegou lá, tinha um terceiro elemento que abriu a porta, a vítima e o agressor de cueca com o martelo brigando, assim. Dentro de casa, a gente não pode julgar nada, mas tá muito estranho toda essa história aí. Ele é polêmico, né? Porque eu tô lembrando aqui, você falou dele trader e tal, eu lembrei, teve aquela questão, não foi, foi a como chama a NVA? Ele zerou. NVIDIA, que teve um trade antes da ida dela lá pra Taiwan, alguma coisa assim. O cara tá sempre envolvido numas polêmicas aí, o marido dela, né? Segundo a Pelosi, e até perguntaram isso para ela numa coletiva umas 3 semanas atrás, ela não conversa com o marido sobre nada do que acontece no Congresso. Mas o timing dele, ele saiu de Tesla antes de passar a regra das baterias, saiu de NVIDIA antes dela ir para Taiwan, acho que ele entrou em Netflix ou em alguma tech antes deles passarem uma regra de tech. O cara é um gênio. Ele deve ter uns indicadores ali que se ele comercializasse para a Nelógica, a gente ia ficar milionário no profit. Porque é impressionante a assertividade do cara. 92% de taxa de acerto no trade. Porra. Eles podem não conversar, mas talvez um caderninho fique em cima da mesa, né? Ali, né? O cara dá uma olhadinha, vai. Muita coincidência, né? Mas porque somos porque nós idoso usa caderno ainda, né? Então, vai que deixou algum caderno lá em cima. Então, Cabral, cuidado com seu caderninho aí, hein, Cabral. Mas vamos lá, Isa tem uma pergunta aqui. Vamos lá, Isa. Agora mas vai ser sobre mercado, não, né? Vai ser... A gente só quer fofoca aqui, maluco. Já basta da Michele Bolsonaro na semana passada, que o pessoal achou que fosse, né? Do Instagram. Pô, todo mundo perdeu. Você perdeu o seguidor por falar nisso, Fábio, no teu Instagram? Eu perdi aqui. Depois eu recuperei um pouco. Diz que deu uma pane, né? Eu tive uma oscilação, mas eu tive que dar um tempo na última semana por causa desse negócio desses fakes do Instagram, que o Instagram não faz nada. Algumas pessoas foram lesadas por causa de um fake meu, eu fiquei meio pé da vida. E eu vou voltar hoje, eu até fiz um vídeo agora, vou tentar dar uma reanimada assim. Pô, absurdo, cara. Você quer fazer um trabalho, quer gerar conteúdo, fica esses desgraçados fazendo fake, oferecendo sonho, o que me dá mais raiva, os tontos que caem. O cara segue a gente, vê nosso conteúdo ali, vê que ninguém promete a terra, a esperança, o dinheiro fácil. Aí vai um tonto falando que sou eu e que vai dar 200% de retorno pro cara. Os caras fazem pix, eu juro, eu não acredito nisso, cara. Não aceitem essas coisas, turma. Aconteceu comigo, aconteceu com Débora também, Débora que tá até lembrando. Exatamente, né? 2 vezes? 2 vezes, fizeram a conta falsa. E assim, é impressionante. Copiam todo o perfil praticamente, postagens, tudo, bio, e aí começa a pegar as pessoas que eu sigo e mandar. O Marco Saravalli também já aconteceu com ele. Investimentos lucrativíssimos. Deus tá vendo. Fábio, eu já deixei até nos destaques lá, Fábio. Deixa no destaque lá, contas fakes, que aí quando o próximo chegar lá querendo, já vai assim, esse aqui já tentaram, não deu certo. Entendeu? Boa tática. Fábio, inclusive eu tenho uma teoria, sinal de que você tá ficando muito famoso. Que eles só fazem isso com pessoas, né? Não, que o povo acredita. Eu não vejo. Eu não me preocupo com esse negócio da fama. O que irrita isso é o que mostra o quanto a gente precisa ainda evoluir. Porque você pega aqui nos Estados Unidos, você pega em outros lugares, não tem essa quantidade de pilantra, entendeu? Enquanto o brasileiro não entender que nada cai do céu, você tem que acordar cedo, trabalhar duro, entendeu? E ser honesto. A gente vai ficar nessa ladainha de ele ganhou, o outro ganhou, eu não quero. Evolui, pessoal. Dane-se o resto. Vai trabalhar, vai estudar, faz do seu, cria o seu sistema e dane-se o resto. O sistema não funciona para você, cria o seu e sai fora. Fica nessa, desculpa a palavra, essa punhetação mental e a vida não evolui. Enquanto eles lá em Brasília, tá todo mundo rindo. Tá todo mundo bem, seja direita ou esquerda, não sei o que, o salário deles vai pingar na conta, os caras vão ficar lá o tempo que for, ganhando muito mais do que deveriam,
para fazer muito menos do que fazem. E vocês se matando, caindo em fake que vai dar dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Eu trabalhei 10 anos na BTG Pactual. Eu vou usar o André Esteves de exemplo. Eu tinha que chegar mais cedo no banco porque eu lidava com o gringo. Eu cansei de chegar no banco 6, 6 e meia da manhã e subir no elevador com o Esteves. E o cara é bilionário e ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Não tem almoço grátis. Ai, mas o cara aqui falou que vai me dar 200%. Não vai te dar 200%. Não existe isso. Sai fora. É da raiva, entendeu? Qual é a vantagem da BMC? Você aprende línguas. Na BMC a gente fala de curva de juros. Na BMC a gente desabafa com os amigos de boa total. Na BMC a gente fala de conta clonada. Isso não tem em nenhum jornalismo e fala palavrão ainda no ar. Fala palavrão, que se dane essa porra. Quer dizer, isso não tem em nenhum jornalismo no mundo. Não tem. Ai, não sabem nada. Tem que assistir mais a gente, é isso aí. Deixa a Isa, a nossa única pessoa assim, equilibrada, séria, da BMC, fazer a pergunta pra ele. Fábio, eu tenho 4 filhos e eu quero investir no exterior. Será que eu tenho que, pra poder cada um ganhar um pouquinho, mandar $1 milhão de dólares? Fralda, coitada. Me ajuda aí, Fábio. Ela tá precisando fazer trade pra comprar fralda, mas é outra questão dela. Vamos lá, vai. Vamos para a Ásia agora, né? Um lugar mais zen ali. Queria falar de uma notícia que a gente falou mais cedo em relação à Coreia do Norte, que está ali provocando bastante ali com os mísseis, Japão. E a gente falou mais cedo que eles lançaram um míssil hoje balístico internacional em direção ao Japão. E por conta desse lançamento, o governo japonês emitiu um alerta para que cidadãos do norte do país buscassem abrigo. Mas o míssil acabou caindo no mar. Ontem a Coreia do Norte fez um lançamento de 23 mísseis também durante o exercício militar, em retaliação às recentes manobras conjuntas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul na região. Dessa vez, então, alguns mísseis atingiram o espaço marítimo da Coreia do Sul, que também revidou. Essa tensão, né, que a gente está vendo, como é que você está enxergando? Isso pode acabar se desdobrando? A gente viu também em relação aos juros do Japão, né, que se isolou, mantendo a taxa de juros lá, não alterou na última reunião, apesar da inflação mais alta deles em 30 anos. Porém, hoje, o Banco Central do Japão já indicou um ajuste ali em juros ultra baixos como opção de política monetária, né? Você acha que o Japão vai ter que acabar mudando aí essa política? Está atrasado também em fazer essa manutenção dos juros? E como que você enxerga essas tensões aí, Coreia do Sul, Coreia do Norte e Estados Unidos, Japão? Bem, vamos por partes. O Coreia do Norte, na minha opinião, ele está fazendo propaganda para a Rússia para mostrar que ele tem armas e tudo mais. Rússia, se quiser, vem aqui, eu te arrumo e vamos fazer negócio. Eu não acho, como eu gostava da época do Trump, que ele chamava o coreano lá de Rocket Man. Eu não acho que o Rocket Man tem capacidade de fazer nenhuma caca, porque senão dizimam ali num segundo e acabou. Mas ele está fazendo o papel dele de chamar atenção, sabe? Não sei como vou me expressar sem ser cancelado, mas é sempre que nem na educação física, aquele cara ruim que não joga bem, é o último a ser escolhido, fica lá, me escolhe. É a Coreia do Norte, é o esforçado, quer aparecer. Café com leite. Eu era assim na escola. Exato. Tô rindo aqui. Tô rindo aqui, Fábio, desculpa, porque ninguém queria me escolher de tão ruim que eu era no vôlei, eu era a última a ser escolhida. Tem que ser a dona da bola. Agora. Tem que ser a dona da bola. Não, ninguém me escolhia. De tão ruim que eu era. Na hora que eu ia jogar vôlei. Desculpa, pode continuar sua raciocínio, mas é porque acabou escapando a risada. E eu vou falar, o cara é um ditador, ele deve ser horroroso e tudo mais, mas eu até fiquei chateado um dia que ele mostrou, ele é fanático pela Disney, ele alugou um Mickey e um Pateta depressivo, pior do que aqueles do Holiday on Ice, do Ibirapuera, pra fazer um show pra ele. O sonho dele é ir na Disney, e ele nunca vai poder ir na Disney. Ele falou, o meu sonho é ir na Disney. Ele fica fazendo essas cacas. Então, Coreia do Norte, eu acho que é não um evento, ele quer mais mostrar para a Rússia que ele tem alguma coisa e quer arrumar uma grana. Em termos do Japão, Isa, aí que está o calcanhar de Aquiles. Se a gente chegar no ponto onde o governo japonês perdeu o controle da curva, da moeda e tiver que subir juros, aí é o Armageddon, fim do mundo, recessão. Você dá o nome que você quiser, a coisa vai ficar feia. O Japão hoje, ele tem uma dívida extremamente alta, ele tem um juros que está a zero, uma cultura diferente. Se ele subir e mexer,
aí o bicho muda de figura. Aí eu não sei, não quero nem ter que pensar nisso. O governo japonês tem feito muita coisa, ele conversa com o G7 o tempo inteiro sobre isso. O mundo vai tentar ajudar, mas realmente que a corda está roendo lá e vai ser interessante ver como eles vão contornar, mas oremos para o Japão não ter que mexer em juros. Não é que eles estão atrasados, eles não podem, é diferente. Japão mexer em juros, o Cabral sabe muito melhor do que eu esse aspecto. O ziquezira que vai dar no mundo, acho que a dívida PIB do Japão é 250%, 260%, uma coisa assim. Não dá para ele mexer em juros. E o famoso, ele mexer em juros, ele vai fazer o quê? Zerar os juros que está menos 0,20 há não sei quantos anos? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas ele teria que subir juros para cá. Ainda está 2,5, 2,40. 3. 3 já? 3, quase 3. É porque eu tinha visto a última vez, tinha uns 2 meses, estava 2,5. Não saía disso. Isso. Eu vou entrar aqui no Trading Economics para ver, mas eu acho que já estava 2,8, se eu não me engano. Ó, pessoal, ó, escutem o teclado. Gente, não sou eu hoje, hein? Ó, minhas mãos aqui, ó. Japão, 3%, Cabral. China, 2,8%. Japão, em setembro, foi para 3%. Japão e Suíça, 3% de inflação. 3% em setembro. Isso. Tá aí, viu, Cabral? Ouviu, Cabral? Eu vi, não, porque eu tinha visto 2,5 a última vez. Não, é que você tá olhando assim, o Fábio tá falando. Ô, Fábio, eu só levantei a mão aqui e falei porque eu aqui sou a pessoa que mais sofro bullying aqui dentro da BMC News, porque dizem que eu digito muito... Aí você tá aqui, aí tá todo mundo falando aqui no nosso WhatsApp interno. O Fábio aprendeu com a Paula. Aí você começou a digitar, eu ergui a mão aqui assim, ó, pra mostrar que não sou eu que estou digitando. Porque eu fiz piano a gente quer trazer, e eu tenho mania de tocar. Eu acho que eu aperto a tecla aqui como se fosse o peso das teclas, né, do piano. Eu sei que eu massacro o meu teclado, mas as pessoas aqui no chat ficam falando, esse barulho irritante. A Débora tá rindo aqui de mim, porque ela falou que você aprendeu comigo a digitar, viu, Fábio? Só pra te avisar. E todo mundo a gente quer trazer a informação ao vivo, né? Fato. É isso, eu falo isso. Gente, alguém tá falando, eu tô aqui digitando, não tem como, o meu microfone pega, faz parte, mas a gente quer trazer informação. Só dessas. Obrigada. Ô, Cabral, quer falar mais alguma coisa Paula, antes de se despedir? Fala. O que eu falo para as pessoas é, a internet te dá 1000 possibilidades. Vide a BMC. Quando eu ia imaginar que você ia ter um canal no YouTube ao vivo, 24 horas quase por dia, passando coisas de mercado o tempo inteiro, em português, e coisas reais, sem lado, porque tem muito viés hoje em dia. A internet te dá essa possibilidade. É o que eu falo. Por exemplo, eu tenho 25 anos de mercado. Eu vim para o lado educacional, hoje eu trabalho com outras coisas. Aí você quer passar um pouco do seu conhecimento para as pessoas. Você gasta o seu tempo, se dedica, vai lá no Instagram. O Instagram é uma ferramenta horrorosa para fazer conteúdo. É um inferno aqueles stories. Põe para o lado, cancela. Aí vem, primeiro, você faz conteúdo, as pessoas vão lá para te xingar. Você fala assim, cara, só não vem aqui, você não gosta do conteúdo, vaza, vai ficar aqui me xingando. Aí vem o fake, aí vem você fala, desisto, cara, que se dane, vai todo mundo estudar, entendeu? Porque, porra, cansa. Hoje eu tô no dia de desabafo, desculpa. Olha, BMC News também, aqui a gente pode montar. Cabral, o que você acha? Fazer um programa tipo o divã, né, de desabafo. Aqui, a gente faz o seguinte, toda segunda é investidor da IB. Então, segunda já tá a cadeira da IB. Toda terça, investidor da Oi. Quarta, assuntos quinta, assuntos internacionais. Quarta é do corno, não é? Do corno. A quarta é do corno. Do corno. Você já falou. Não, mas ele já faz quinta aqui. Quinta de internacional. Então, segunda da IB, terça da Oi, falta quarta e sexta aí, ver o que faz. Não, eu achei demais eu gostei da ideia. Fábio, não me dá ideia, que eu sou dessas, hein? Eu sou dessas também. Acho que essa do divã aí, vim aqui pro desabafo, eu vou fazer questão, porque eu sou a primeira a desabafar aqui. Esses dias eu falei exatamente isso. Poxa, eu aceito críticas, eu prefiro Pix, mas eu aceito críticas, claro, desde que sejam de pessoas que tenham, né, o que me ensinar com essas críticas. Porque o que tem de robozinho pra xingar e tal, enfim, igual
você falou aí, a gente faz um esforço, gera um grande conteúdo, aí abre o espaço aqui no chat para fazer pergunta para os profissionais, ficam aqui, uma briga, e não, xinga um, xinga outro, xinga um, xinga outro. E o chat não aproveita essa oportunidade. Mas aí você vai ver, Elon Musk, quando compra o Twitter, fala, tá cheio de robô. E eu levantei essa bola aqui semana passada, inclusive até quero... Vamos falar que eu tô puxando o saco aqui, mas parabenizar até, inclusive, o artigo que o meu marido escreveu essa semana, tá no nosso portal, para quem não viu, Luiz Mestre escreveu um artigo muito interessante, que é o que eu levantei essa bola aqui na semana passada, quando o Elon Musk entrou lá, né, carregando aquela pia, ele que sempre chama atenção dentro do Twitter, quando ele falou em relação às contas fakes, e isso você tá falando aí do Instagram, acontece aqui no YouTube também, a gente vê os próprios robôs em época de política aqui, os patrocinadores, né, as pessoas que colocam dinheiro para fazer aí impulsionamento das suas marcas nas redes sociais, elas estão atingindo o público-alvo ou elas estão atingindo o robô? Qual é o futuro, né, dessas mídias aí, se elas não tomarem uma mudança de regras na sua política? Porque eu não estou nem falando assim, existem lá, eles sabem quais são os robozinhos, mas o que eu estou falando é o lado do investidor, o lado do publicitário. Eu vou colocar anúncio numa internet no qual eu estou impactando robô ou eu estou impactando realmente o público que vai consumir o meu produto? Essa é a questão. Isso não vai afetar no futuro o resultado das empresas? A gente já viu aí a parte do Grupo Meta, Alphabet caindo o resultado. Publicidade, daqui a pouco o povo volta a migrar, tudo é cíclico, volta a migrar só para as TVs fechadas, para a rádio, porque daqui a pouco, eu tô impactando mesmo? Eu, anunciante, vou lá, vou vender uma geladeira, eu tô impactando a pessoa que está assistindo? Ou eu tô impactando o robô? E você sabe o que vai acontecer, Paula? Podem anotar aí. Agora, nesse começo, vai ter uma repulsa de várias empresas em relação ao Musk, vai sair do Twitter e tudo mais. Aí ele vai lá, ele vai remodelar a rede social inteira, vai melhorar ela, vai fazer ela ficar, de alguma maneira, rentável para todo mundo, não só para ele, porque ele precisa atrair gente para ficar rentável. E aí, quando tiver tudo redondinho, essas porcarias de Facebook, Instagram, que tem viés, muito pior, o Twitter mostrou isso, que tinha viés, tinha censura, vão quebrar, não quebrar, porque quebrar, mas vão começar a perder muito público pro Twitter do Musk. A turma vai ter que engolir. Hoje, essas empresas, hoje de manhã teve uma empresa que anunciou, não sei se foi a L'Oréal, não anuncio mais no Twitter. Eu dou 6 meses para voltar com o rabinho no meio das pernas e o pior, vai pagar o preço que o Musk cobrar. Porque o Twitter tem tudo para ser a melhor rede social no curto prazo. E Trump volta? Não. Se eu tiver que falar, não. Não. Parece que eu tinha ouvido alguém falando que voltava. Eu tinha visto um vídeo dele voltando, mas deve ter sido montagem. Eu também fiquei com essa dúvida agora, Cabral. Não. Será que era fake, ele então? Aceitou a conta, não. Ele aceitou a conta de novo, mas ele não está tweetando nada. Ele aceitou a conta de novo. Ele não tweetou nada de volta. O Musk já liberou para ele, então. Não, já liberou, já liberou. Isso já. Mas ele que não quer, então. Ele quer ficar na rede dele. Tô vendo aqui, ó. Tô olhando aqui, tô até abrindo aqui agora pra ver. A primeira coisa que o Musk fez no Twitter é, hoje, toda a parte de engenharia e sistema está dentro da Tesla, não tem mais ninguém do Twitter. Ele já mandou todos os engenheiros embora. Então a engenhoca do Twitter roda com os caras de confiança dele, que ele trouxe da Tesla e da SpaceX. E eles estão acertando um bando de coisa. Eles vão fazer muita coisa. Essa história, eu acho o seguinte: nós temos que entender que a internet dá voz para todo mundo. Tem que saber conviver e aceitar. Tem que escutar a opinião de todo mundo. Não quer escutar, não segue, não vai na página, não fica atrás do conteúdo. Mas é democracia. Eu vejo o chat aqui, eu fico com o chat de vocês aberto atrás do meu telefone. Nem olha, Fábio. Eu fico vendo. Assim, é livre. É livre, tem que aceitar. Não quer, não segue, não vai. Agora, ficar indo na página encher o saco também não vai. O Musk vai transformar o Twitter numa baita ferramenta, porque o Instagram, ele é bonzinho, viu aí? Chegou o TikTok, já tá matando o Instagram. E o Instagram, funcionalmente, é ruim para trabalhar. É muito ruim para trabalhar. Quem trabalha no Instagram para gerar conteúdo sabe o que eu tô falando. Você gasta horas para fazer um conteúdo que não ajuda. Não entrega, E eu falei aqui do chat que nem olha, às vezes, porque o nosso querido André Machado, nem sei se ele tá aqui, se tiver, dá um oi aqui, André. Já tá dando oi?
Aí, cadê? Eu tô desatualizada, então deixa eu atualizar minha página. Tá subindo porque muito rápido. o André, ele sofre com o chat nosso aqui, muitas vezes. Justamente o que você colocou aí, Fábio, aqui, tá aqui, realmente. Beijo, André. Beijo pra você. Exatamente. Tem, né? Claro. Eu fico aqui de olho porque eu preciso ver as perguntas. Mas realmente tem, olha, até tivemos um superchat agora aqui. Eu fico de olho por conta disso, mas realmente alguns convidados, eles ficam de olho e eles acabam se incomodando aí com as críticas. O próprio Cabral foi ontem que você falou, Cabral, outro dia, no mesmo chat chamam ele de como que é? Esquerdopata e bolsomito. Esquerdopata e bolsomito. Ontem, na terça-feira à tarde, na hora do discurso do Bolsonaro. Eu fui chamado de esquerdopata e bolsomito em questão de 3 minutos. Aqui o nosso André Machado. Beijo, André, volta pra cá. Vem pra cá, estamos com saudade dele aqui. Já pensou um programa? Vamos fazer um divã com o André e com o Fábio, eu e você, Cabral? Bora. Vamos ficar 3 horas aqui só. A gente começa à meia-noite e acaba 8 da manhã. Pro Machado a gente só faz uma pergunta. Machado, Ibov? Aí você dorme, cochila, faz churrasco e não podemos fazer uma coisa inédita na televisão brasileira. A gente pergunta pro Machado, Ibov? A gente sai daqui, vai pra Guarulhos e a imagem seguinte, nós 3 em Miami. Porque ele ainda tá respondendo que é Ibov. Pega nós três. Aí eu vou falar, que isso? Mudança, transposição? Não, ele ainda tá respondendo que é Ibov. Aí aparece eu, você e o Fábio lá em Miami. Ou ao contrário, o Fábio aparece do nosso lado do nada, sei lá. Que dá tempo dele sair lá, pegar o avião e vir. Bom, ô André, a gente te ama, tá? É brincadeira que a gente tira o sarro aqui, porque quando a gente só fala o oi, aí ele vai lá, 50 minutos falando, mas com muito conteúdo importante, não é crítica. Ó, a Delara falou que se tiver churrasco, ele vem também. Cadê o Ale? Tá aqui no nosso chat? Tá ali. Pô, Ale, vamos marcar, vamos lá. Olha lá, ó, e agora... Ih, vocês foram falar de churrasco? Já deu margem pra entrar picanha na história. A vida inteira o povo comeu asinha de frango, agora tá todo mundo falando da picanha. Hoje, hein? Mas vamos lá, vai. O rodízio hoje, hein? Para de falar de comida, Cabral, você tá dando margem. Ô, Renata, tira a gente do ar. Diz que deu pau na internet e a BBC volta só as 2, não? Esse é o Alexandre Cabral. Ô, Fábio, obrigada. Vamos liberar o Fábio, né? Poxa, ele tem mais o que fazer, né, Cabral? Se você não tem, né? Temos. Segunda-feira. Segunda ou terça que você vai? Segunda? Vai aonde? No 7h10 para falar da eleição americana. A eleição é terça. Aí decide se for segunda ou terça. Tá. Eu te chamo. Vocês marcam a agenda... Vocês marcam a agenda depois, tá bom? Por favor. Vamos continuando aqui, senão daqui a pouco o pessoal aqui vai embora. 11 horas e 27 minutos. Obrigada, Fábio. Sempre um prazer. Obrigado, pessoal. Bom resto de semana para vocês. Nos vemos quinta que vem. Valeu. Valeu. Abraço. Combinado. Beijos. Valeu. Tchau, tchau.